Sandro, Olá lá. Ok? ok, Beleza? maravilha. Começamos. Ufa! Ah, mas deu tudo certo, né? Eu tô te ouvindo um pouco baixo. Eu vou falar mais alto então. Você me ouve bem? Eu te Melhorou? ouço bem, é, eu te ouço bem, mas tá meio no fundinho. Mas, Vou botar o fone aqui, peraí. Comprei um fundo de para dar um ar intelectual, você viu? ah é? E aí, melhorou? Vamos Melhora? ver. Tá melhor? Não, mas tá dando pra ouvir. Maravilha. E aí, Sandrão, como vão as coisas? Tudo beleza? Beleza, Fábio? Você teve domingo lá em feirinha? Você foi na missa lá na feirinha domingo? Rapaz, é uma pegadinha isso, é? Porque, porque eu tive lá, sabe? E quer que eu conte como é que foi? Eu quero. Posso contar? O Pode povo contar, vai por saber, favor. pode contar? Pode contar. Então foi assim, eita trabalheira, hein, seu Fábio? Olha que hoje foi duro, hein? Ah, Você sabe que aquele boizinho lá quase me pega de jeito? Então, mas como eu ia dizendo, ô chefe de boiada, você teve lá em feirinha que eu te vi na missa, lá com a comadre, lembra? tá Então, de passagem, de passagem. de passagem, né? Mas você viu o que o padre disse? Não vi, Aquele não, negócio de reparei. Adão mais Eva lá? Ah, tá. Então, eu penso o seguinte, ó, eu já vi falar, tem um povo que fala que nós viemos das cavernas. E tem outro Hum, povo dizendo que nós viemos das coisas da fé. E você hum. sabe que das cavernas até pode ser mesmo, porque o povo dessa sertania aqui, ó, vive meio em tocaia, igual onça canguçu, a espreita uma ocasião melhor. Mas voltando ao assunto do padre, o padre falou assim, ó, no princípio, Deus criou o céu e a terra, criou os bichos, as plantas, os seres nela viventes. Aí Deus criou o homem estava lá, matuto, aperreado, andando de um lado para o outro, meio sem ter o que fazer, né? Sem uma roça para capinar naquele mundo, areu tudo, bitelo, nuzinho. Nem imaginava para que servia aquele trem que fazia proque-toque no meio das pernas do Adão enquanto ele andava. E aí iam pelo sertão do Éden. Mas aí um dia apareceu a tal da cobra. A bicha deu fruta encantada pra mulher, a mulher deu pro homem, o homem comeu, gostou e quis mais e mais e mais e mais. Ixi, eu acho que foi aí que nasceu o tar do pecado. Olha, mas se não foi, tava perto. Sabe, o seu Fábio, o que eu fico aqui matutando, é que esse negócio de pecado é um negócio bom, sabe? Aí por causa dele tem muita gente biruta e perdido nesse mundo, viu? Uns biruta por modo de não fazer o tal pecado. Outros por fazer demais o tal pecado. Eita, olha lá, dá licença que eu vou ver o boizinho ali, tá bom? Até amanhã. É isso aí, né, meu chefe de boiada? Vamos aí, vamos trabalhar, né? Vamos parar de brincadeira. Já explica aí pro pessoal a referência do texto, que já começa, a gente já começa a falar um pouco. Já pode, talvez, dar uma passada nisso daqui aqui, né? E podia dar uma Nesse daí, passadinha. Você pode explicar aí o texto, e aí a gente já fala um pouco da sua trajetória, né? Que aí pode começar por aí. é o Teatro Amador que você mostrou aí, né? Mas o texto, o seu texto, o que você falou agora, do Linaldo. Sim, a referência do texto. Ah, tá. É, é um texto do Elinaldo Meira, professor, doutor, mora em São Paulo. É um texto já de 2001.
que a gente... É um trecho de vários textos, de uma peça, né? É um trechinho tal, que a gente teve essa felicidade de montar o espetáculo em desde 2001, 2011, 2021, a gente está montando. Então é o texto do nosso grande amigo, professor Dr. Linaldo Meira, esses contos sertanejos. E também tem uma... a gente se encontrou mais ou menos nessa época, né, Sandro? E você, aí de Assis, já fazia teatro já há um bom tempo, né? Já estava na estrada aí. Tinha uns mais de 50 anos já fazendo teatro, já, né? Quando a gente se conheceu. Opa! E aí você já era historiador, né? E começou a pesquisar o teatro amador em Assis. E Isso. aí, eu estou pensando aqui, repensando aqui, se você for entrar muito, você que sabe, mas se entrar muito aí na história do livro, do primeiro, talvez falte tempo para a gente falar do improviso, né? Então, você podia já começar aí pensando, falar aí da sua vida aí de ator, como é que foi aí em Assis, como que é a realidade do teatro aí em Assis, que muita gente não é de Assis está assistindo, né? Para as pessoas saberem mais ou menos como que porque tem uma característica que você falasse um pouquinho também, que eu estava pensando nisso. Às vezes está dentro de uma realidade que muda muito de uma cidade para outra, de um estado para outro, né? Sim. Então tem um equipamento aqui, por exemplo, que é bem importante em Itabuna, que está fechado, que é o Centro de Cultura, que é um equipamento do estado da Bahia. Equipamentos municipais, inaugurou agora, um teatro imenso, mas fica longe, aqui fica distante do centro da cidade e a pauta é muito cara, né? Então tem essa característica também de Assis. Você podia falar um pouquinho como é que é o panorama da arte aí, do teatro aí, como é que faz teatro em Assis? Beleza. Então vamos lá. Eu sou o Sandro de Cássio Dutra. Eu moro na cidade de Assis, interior de São Paulo, oeste de São Paulo. Um passinho mais a gente já está no Paraná, pegando o norte do Paraná, aqui pertinho de Londrina. A 500 quilômetros de São Paulo. Então a gente, né, às vezes, em vários lugares que eu tenho ido, às vezes as pessoas fazem essa relação. A mora em Assis é como se morasse na cidade de São Paulo. Mas não, a gente também está bem distante da cidade de São Paulo. Então, essa data que a gente puxou agora, de 2001, que é o texto do Rinaldo, que você também retratou um pouco, foi a época que você também passou por aqui, porque aqui temos, apesar de ser uma cidade distante de São Paulo, com 100 mil habitantes, nós temos aqui uma Unesp, uma unidade da Unesp, e você teve a oportunidade de passar aqui pelo curso de psicologia, o Elinaldo em letras, e eu entrei na história. Foi um período muito gratificante, particularmente, no meu caso, porque foi uma grande transformação que eu tive na minha carreira artística, na minha carreira de pesquisador, porque antes disso, antes do ano 2000, em 98, eu fiz o curso de História. Em 98 eu fiz o mestrado em História, e já com intenção, com objetivo, finalidade de estudar o teatro. Então eu foquei sobre o teatro amador em Assis nos anos 70. E por incrível que pareça, era um teatro, não só em Assis, como em outros lugares também que eu percebi, nessa época, bem forte, uma movimentação muito forte de teatro amador, de federações, de confederação no Brasil e tudo mais, era bem forte. E Assis não era diferente, apesar de ter na época 50 mil, 60 mil habitantes. Eu faço um estudo desse período. E, resumidamente, eu comparo os vários grupos que tinham em Assis nessa época. Tinha grupo de teatro escolar, tinha o grupo da igreja, tinha um grupo independente, tinha um grupo da faculdade, da Unesp já, que na época era a FAFI, a Faculdade de Filosofia de Assis, os antigos institutos isolados, que depois viram se tornar Unesp. Então já havia essa FAFI aqui, e já havia um grupo experimental,
e que faziam peças políticas. Então eu faço esse estudo e vejo que é um espelho praticamente dos grandes centros da cidade de Assis. Um teatro religioso, educativo, religioso, com teatro escolar, com alunos procurando desenvolver um espetáculo por si mesmo, com professores, dirigindo, chamando a cidade, apresentando, e esse político da faculdade. Então, foi um assunto bem interessante, que a Foi gente vê, Sérgio, é que o a gente Sérgio, vê né? que, que a gente vê que Esqueci o com o nome. tempo parece que vai se enfraquecendo essa potencialidade que a gente vê nos anos 70 em Assis e, como eu disse, em vários outros lugares do Brasil. Em 2000, o que acontece? Eu tenho contato com o Elinaldo, com o Fábio Neto, que é o nosso entrevistador aqui, e eu participo então de um evento que o Elinaldo promove, o Fábio ajuda na direção, que é o Aboios, no ano de 2000, somente com alunos da Unesp. E a gente faz um espetáculo em 2000. Desse espetáculo, que era uma soma de linguagens, ele, do ano 2001, ele se resume ao trecho teatral que existia. A gente monta, então, um espetáculo que é o Alto do Boi, e aí o Fábio assume a direção completamente do espetáculo. E eu tive o contato, né, apresentando ali com esse pessoal unespiano, com essa gente que vinha de fora, e com esse pessoal que até hoje a gente tem muita saudade, a gente faz um teatro de rua, né? O Alto do Boi foi teatro de rua, e que o improviso era a ferramenta principal, né? Uhum. Então, tinha os atores e tinha uma equipe musical que acompanhava também, que ninguém se esquece até hoje. Muitas pessoas que viram esse espetáculo me encontram pela rua e qualquer outro lugar e perguntam quando que a gente vai ressuscitar esse boi. Então é muito marcante. É uma coisa muito marcante mesmo, a música e o improviso. O improviso me chamou muita atenção e eu fiquei inquieto com esse assunto. E desde 2000 e 2001, principalmente, eu resolvi então estudar o que acontece com essa tal de improvisação. O que é isso, o que não é. Então eu fiz algumas leituras. Em 2006, eu fui um espectador, né, da Ô, Sandro, primeira só uma mostra de coisinha. teatro de rua em São Paulo, Lino Rojas. Tá. Fui assistir essa mostra, eram 4 dias, 5 apresentações por dia, de todos os grupos de São Paulo, principalmente, na Praça do Patriarca. Então eu fiz entrevistas, eu fotografei e tal, tanto que virou, depois eu, né, consegui, assim, virou uma obra aqui. Tem um livro, Primeira Mostra de Teatro no Roas, que são as entrevistas e imagens dos grupos que lá se apresentaram. Eu fui criando material. Até que em 2009, né, quase no fim da década, aí eu tive o prazer de fazer o doutorado lá na Unirio e o grande prazer, maior ainda, de ter como orientadora a professora doutora Maria de Lourdes Rabete, conhecida como Beth Rabete, que foi assim espetacular. E com ela, a gente resolveu estudar o conceito de improviso, né? Então vira a tese, né? Ela cria essa inquietação grande aí que a gente estudar o conceito de improvisação. Já adiantando, né? A tese transforma então nesse livro aí Linhagens e Noções Fundamentais de Improviso Teatral, Leituras em Boal e Bournier, e que é talvez o assunto chave, né? Que a gente resolveu apresentar e conversar um pouquinho aqui hoje. Então, esse foi ligeiramente assim a trajetória
artística e de pesquisador, porque também minha inquietação partiu da prática, né? Ela surgiu, então, fazendo teatro. Quando eu vou para a rua, eu descubro essa coisa do improviso. Alguma pergunta aí? Ou você pode continuar? Sim, sim, queria falar. Você está me ouvindo bem ou não? Você me ouve? Tô, tô. Ah, legal. Queria só destacar que a primeira irmã Seição está aqui, está falando aqui com a gente, a irmã Seição, Aparecido Espírito Santo, amém. Nossa! Tá aqui conversando com a gente, mandou beijos. E o Denis perguntou, Denis, querido amigo que participou semana passada com a gente, também historiador da cultura e da arte, Certo. perguntou se a gente tem uma gravação e a trilha sonora, que tinha uma pesquisa de música, né? Que começou primeiro com o Júnior da Viola, ele começou, perguntou se era da viola. A viola ficou mais marcada pelo sorriso do solo fértil, né, Sandro? Que Sim. você depois veio participar também. O boi começou com o Júnior também. O Júnior, felizmente, nos deixou bem no comecinho. Lembro que eu estava lembrando disso esses dias, assim, a gente ficou sem saber se apresentava ou não a peça, acabou apresentando em Sim. homenagem a ele também. Foi uma semana antes que aconteceu. E aí o Ney participando, ele trouxe uma percussão e a gente fazendo uma música todos juntos. Não era uma riqueza de instrumentos, né? Mas era muito gostosa, que nascia de uma pesquisa também da história de músicas do boi, algumas músicas tradicionais, mas também a gente inventou músicas. Lembro que o Clóvis compunha algumas coisas também com a gente fez uma CPI do boi, que tinha tinha um Sim, lance de improviso também na música, né? É, eu estava conversando com você antes, né, sobre improviso nesse espetáculo, e também lendo um pedacinho aí do seu livro, porque o improviso ele era fundamental não somente na encenação, mas em todo o processo de montagem, que talvez tenha favorecido a experiência, né, do improviso e dado segurança para os atores. Mas os atores, isso é muito bom lembrar, tinham muita experiência e tinham muito domínio da cena, né? Então isso transcorreu de uma maneira muito tranquila. E é verdade que várias vezes o improviso fez crescer a apresentação em um determinado momento. Eu lembro de uma apresentação aí em frente à igreja que, se não fosse o bêbado que apareceu lá, a peça teria sido talvez não tão interessante, né? E isso motivava as pessoas a assistirem mais de uma vez o espetáculo, né, Sandro? exatamente. É claro, o processo também, né, o processo de ensaio, o processo de construção, ele foi todo recheado pelo improviso mesmo. Havia o roteiro, né, que a gente tinha que seguir, né, existe a história, né, do Alto do Boi tinha que ser contada, mas com lacunas, com lacunas para serem preenchidas, seja no ensaio ou também, né, no momento da apresentação, com essas interferências aí do bêbado que você citou, por exemplo. É, eram pessoas, né, que tinham uma certa experiência, tudo, mas eu acho principalmente, Fábio, que eram pessoas pré-dispostas a enfrentar esse grande desafio que é você encenar uma peça fora do quadrado, vamos sair do quadrado, fora do palco italiano. Não estou valorizando, não quero nem fazer comparação nenhuma do que é bom, o que é melhor, do que é pior, porque eu também faço teatro em palco italiano sem, sem preconceito algum. Mas são outras são outras intenções, outras finalidades. E eu acho que nesse grupo do Alto do Boi, eles eram um grupo que tinha isso, tanto os atores quanto os músicos, de estamos na praça, no coração da cidade, Uhum. aberto para o que der e vier, e
temos um roteiro a seguir, né? Vai ter que acabar um dia, né? E então, vamos aí. E eu acho que nisso havia uma grande seriedade, nesse compromisso. E quando, a gente também já conversou um pouco sobre isso, e quando um grupo está unido nesse mesmo pensamento, é um fortalecimento enorme para o ator, para cada um. Porque eu em cena confio no meu parceiro, que qualquer coisa ele vai me salvar, ele vai dialogar, ele não vai se fechar. Então, a grande diferença, e a gente também conversou sobre isso um pouco, é a grande diferença que eu acho do teatro na rua e o teatro de rua. Porque podemos assistir espetáculos que você está na praça, na rua e tal, mas você vê que os atores nem olham para o espectador, parece que existe ali 4 paredes, né? Invisíveis, não só a quarta, as 4 são invisíveis. E não há diálogo, não há relacionamento nenhum com o espectador. Isso é teatro na rua. Você tem uma coisa e leva lá. Agora, o de rua é o teatro que você encara, você sabe que vai acontecer alguma coisa. E acontece, né? Ô, Sandro, e eu acho que isso. Tem um amigo aí seu falando sobre a comédia dell'arte, acho que tem um parentesco aí. E eu vejo também um parentesco com o jogo, com os brincantes e também com o palhaço. Na experiência que eu tive com o palhaço, eu acho que foi a mais próxima do teatro de rua, o de rua, né? Esse que você se coloca mesmo numa situação de risco, de perigo, de se lançar ao desconhecido. Porque por mais que você tenha algumas cartinhas na manga, como por exemplo, eu trabalhei como palhaço no hospital. Então, você tem umas cartinhas na manga, claro. Tem uma música, pode fazer um número de mágica, você pode ter uma piada antiga que você pode jogar, mas o que vai acontecer pela frente você não faz a menor ideia. E o que a pessoa te lança, se você consegue aproveitar, estar atento, disponível ao que emerge, né, ao emergente, como Lívia está aí também é psicóloga, é isso também um pouco da sessão terapêutica também, de você estar completamente imerso naquilo, na presença do acontecimento, para você ter abertos as suas sensibilidades, os seus canais perceptivos, para você conseguir jogar com isso, né? E eu acho que isso está dizendo também dos atores conseguirem jogar com essa um para o outro, né? É claro, tem um caminho aí, né, que é o roteiro, mas Sim. É, Quem acabou de fazer só voltando um pouquinho, só, Fábio, eu ainda continuo na pesquisa sobre improviso. Na minha tese, eu estudo o conceito de improviso em alguns teóricos, né, alguns diretores, na obra teórica de alguns diretores. Agora eu continuo essa pesquisa e eu estou fazendo pós-doutorado aqui na Unesp, no curso de Letras, com o professor Dr. Francisco Cláudio, que é um que fez um comentário agora há pouco aí, que é parecido com o Medelarte, é o meu supervisor, que eu tenho muita sorte com orientador, supervisor, com amigos, eu tenho muita sorte, eles são muito bons. Então agradeço a colaboração do professor, que me ajuda bastante. E agora no pós-doutorado eu estou estudando o improviso do espectador quando ele vai para a cena. Quando isso acontece? Por exemplo, talvez que a maioria conheça muito bem, que é o diretor brasileiro, Augusto Boal, que criou o Teatro do Oprimido. É um teatro que ele exige, né? Ele chama o espectador para a cena. Vamos participar, vamos fazer um fórum aqui, o que você acha e tal, e inclui o espectador na cena, mesmo que ele nunca tinha feito teatro na vida. Então, como que acontece o improviso no espectador que vai para a cena? Isso é nosso trabalho. A gente deu início, estamos no meio do caminho, no pós-doutorado, e eu tinha me esquecido de fazer essa chamada que eu acho que é interessante. Quanto ao o improviso, você falou do palhaço. Acho surpreendente a sua colocação pelo seguinte, eu até tinha pensado em dar um exemplo do palhaço mesmo na minha tese,
sobre linhagens de noções fundamentais do improviso teatral, que eu fiz uma pesquisa com o Lume e entrevistei o Ricardo Pussetti, que é clown, que faz palhaço, etc. e tal. E eu tinha até pensado em servir da ideia dele como exemplo aqui, que eu acho importante mesmo. Essa importância, então, do jogo, essa importância de ter alguma coisa na manga. O Ricardo Pussetti, ele dizia o seguinte, e aí acho que já entra bem no conceito de improvisação, para quem estiver aí acompanhando a gente, entender um pouco ou concordar, ou para a gente debater daqui a pouco, que eu acho que o improviso ele é treinado, ele é ensaiado, ele é pré-preparado, como da comédia dell'arte, que o professor Francisco acabou de apontar agora. A comédia dell'arte não era... Eles vendiam, né? Os cômicos, eles vendiam esse aspecto de serem talentosos, porque improvisavam, fazer tudo na hora, Não, se você for ver, eles tinham um treinamento rígido. Máscaras fixas, vestuário fixo, estudavam, treinavam, dançavam, pulavam, faziam poesia. O Ricardo Pussetti, ele diz isso também. Ele fala, para a criação do meu clown, eu vou fazer um exercício, um ensaio numa sala, uso uma cadeira. E faço milhões de coisas com a cadeira. E defino um número com a cadeira. Se eu chego, né, num lugar para uma apresentação, numa praça, numa rua, num teatro, e não tem a cadeira. Mas tem lá o quê? Uma outra coisa qualquer, uma caixa de som. Eu vou transferir. Aquilo não vai mudar nada. Eu uso a caixa de som como sendo a cadeira e produzo. Então, ele chama isso de equivalentes. Então, eu uso os equivalentes. Tudo que eu faço, que eu ensaio, tal, onde eu levo, se eu não encontro a mesma estrutura, eu improviso o que eu já testei e o que eu já experimentei. Então, esse uso dos equivalentes, acho muito interessante no clown, que o Pussetti do Lume frisou. E isso acontece com vários outros artistas, grupos que treinam a improvisação. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer mais a fundo esses grupos que trabalham com improvisação, o Fundo de Quintal, até tiveram um programa na televisão, improvisando, aquelas coisas todas. Eu não cheguei ainda a entender como funciona isso, mas eu acredito, é claro que eles treinam, porque vive disso. Uhum. E há uma substituição. E, por exemplo, né, pegando uma coisa mais popular, a gente pega os repentistas, né? Eu vou lá quando você estava em Salvador, a gente ia lá na Bahia, né? Na sua casa e pegar uma praia. Chegava na praia, vinha a dupla de repentistas. Você olha um sujeito lá que pode ter uns 60 anos, 65, ele deve estar fazendo aquilo há uns 40, 50 anos. Então, para ele fazer uma rima que você, com a sua camisa azul, ou sua camisa preta, ou com seus olhos azuis, ou seu olho preto, ou com seu cabelo, ou seu sem cabelo, é muito fácil para ele. Sim, pela sim. experiência, pelo conhecimento que ele tem da música, do parceiro, pelo repertório que ele tem. Então é muito fácil ele adaptar em cima de acordes, né? Em cima de uma melodiazinha tal, básica. E a gente fica surpreso. Nossa, como é que ele conseguiu fazer isso? Puxa vida, olha, eu tô com a camisa tal, como é que ele fez uma rima com isso que está escrito aqui? Olha, então é a experiência, o treinamento, são os equivalentes que você vai encaixando aqui, encaixando ali, e uma naturalidade, uma espontaneidade que engana o espectador, né? Entre aspas, engana o espectador. Porque... Eu quero fazer uns poréns aí. Vamos lá. Posso? Tudo bem. Você inclusive, na introdução do livro, você fala assim, do encontro do Dionísio com Apolo, né? Então, assim, realmente tem uma esfera que é técnica, que não é uma coisa que nasce do zero,
que você sabe como estar em público, você sabe como dividir a cena, você sabe como que tá o roteiro, você tem segurança do seu personagem e você sabe como um artista de blues, de jazz ou repentista sabe para onde seguir, como um ator do Comédia Delight sabe para onde vai, como um palhaço que tem seus números, ele sabe, ele está tão tranquilo que ele consegue jogar com o que aparece. Então, por exemplo, estou assistindo uma peça, inclusive com a Mônica, que nossa querida Mônica Leite, que fez a Catirina. Para não dar um exemplo, e aí então a apresentação do palhaço está lá acontecendo, e ele lá no palco, de repente um barulho fora do teatro. E ele começa a interagir com aquilo que apareceu de repente. Então, eu acho que essa abertura para o externo, ela também é treinada. Porém, você não sabe o que vem. Essa é a parte do risco, essa é a parte do desafio que faz uma adrenalina correr o seu corpo quando você vai encarar uma plateia, ou tá morna, ou tá fria, ou tá quente, ou ela tá barulhenta, ou ela tá com muita... E como que você vai lidar com esse jogo que a plateia faz parte? Então a gente não ignora a plateia, a gente não ignora os ruídos, que não são ruídos, não são entendidos como ruídos, são entendidos como componentes do espetáculo. Então quando, por exemplo, quando me vestia de palhaço e começava a botar o nariz, sou palhaço, tudo era ação, tudo era cena. Não era quando eu entrasse no quarto, mas coloquei o nariz, virei palhaço e tô fazendo o que aparecer. Apareceu uma pessoa que está correndo, eu posso brincar com ela, correr atrás dela, não sei o que vai aparecer. O que acontece é que o treinamento, que é a parte do Apollo, ele nos ajuda a, por exemplo, algumas regras, algumas diretrizes, como, por exemplo, não negar as circunstâncias propostas, como você falou lá no livro que você escreveu. Então eu aproveito as circunstâncias que estão aparecendo lá. É o que a gente pode chamar também do olhar do estrangeiro, né? do diferente, que o palhaço busca também, que você tá com o olhar e com as atenções, o olhar numa metáfora, né? De você estar disponível para o jogo, para a brincadeira, isso só consegue quem treinou muito. Então, a gente aqui que não sabe tocar, depois vou tocar jazz, blues e improvisar, não vai. Agora, a pessoa que sabe, ela conhece os acordes, sabe a estrutura, sabe a linha melódica, ela consegue brincar com aquilo lá. Então, esse encontro aí E eu lembrei, inclusive, quando você falou dos repentistas, que o Tom Zé, no livro dele, ele fala, agora não lembro o nome do livro, infelizmente, mas que ele ia para a praça de Irará, ver os repentistas e treinar uma performance dele no palco que parecesse improviso, mas que era treinado. Mas eu queria só chamar a atenção para isso dos dois elementos, assim, que é uma prática, uma técnica, mas que existe esse componente do... E o palhaço tem uma outra, deixa eu voltar de novo para o palhaço, mas assim, ele tem um recurso que é muito importante, que é assim, se der errado, é bom. Sim. Então, assim, fiz improviso, não deu certo, eu mostro que não deu certo e é ótimo. Então, no final das contas, tem os recursos para você utilizar, né? E aí, se você tiver com... Eu acho que tem muito aprendizado disso, de um recurso subjetivo também, né? Quando você está muito fechado em si mesmo, fechado no roteiro e quer tudo organizadinho, você não abre muito espaço para o novo aparecer, né? Tá, eu acho, como eu só recuperando um pouco, que a improvisação, se você vai fazer um espetáculo na rua, que você tem que sujeitar tudo isso, tem que haver uma predisposição para isso. Primeira coisa. A segunda, eu acho que é isso mesmo. Você tem que estar atento e ligado e aberto para dialogar com tudo. Então não é só, às vezes, aí acho que vem o aprendizado
você diz, você tem um grupo, você diz para seus atores, a gente vai para a rua tal, e vocês ficam ligadão, hein? Ligado. E estar ligado para mim não é o olhar apenas de o que está acontecendo, mas é o que você falou. São os 5 sentidos. Você está ali, você tem que ver, ouvir, sentir, sentir o gosto, e tudo mais. Os 5 no mínimo, né? Porque existe um sexto sentido aí também, que você pode até. Mas aí é outro assunto. Então, essa abertura para o que der e vier é total, realmente é total. Você tem que estar aberto, etc e tal. Mas eu digo assim que você está aberto, mas o seu diálogo, ele vai partir do seu repertório, né? Do que você já fez e tal. Esse novo, entre aspas, você vai ter que responder de acordo com com o que você já conhece, já possui, né? Como diz o Hume lá, ninguém inventa nada, você vai falar o que você tem conhecimento ou experiência. Então, é do que eu já fiz é que eu vou poder, com o repertório que eu tenho, experiência que eu tenho, é que eu consigo dialogar. Então, 5 sentidos. Outra coisa que eu acho que tem que estar ligado também, ter esperto, e que as técnicas que eu estudo ensina, é uma coisa que eu senti na prática, é assim, você tem um grupo, você está na rua fazendo um espetáculo, tem o repertório, tem o roteiro, e há brechas. E você tem que enfrentar essas brechas. Mas qual é o tempo ideal para um improviso com um espectador, com uma interferência que você até provoca, tá passando um avião, tá latindo um cachorro, que tempo você tem para fazer isso? Que eu digo, passei experiência, porque a gente teve numa das montagens, logo no começo, que eu estava empolgado com a improvisação, numa determinada apresentação, eu acho que eu viajei um pouco, saí da cena, fui mexer com quem estava lá, não sei onde, o colega, né, o Ricardo Bage, ficou no centro da cena sem saber o que fazia, eu não voltava. Quer dizer, tá improvisando? Ah, tá lindo o improviso, mas você tá improvisando para alguém fora de foco. E que tempo que foi esse? Aí depois você volta e tal. Eu aprendi, até do Ricardo me chamar a atenção, que isso, né, atrapalhava um pouquinho. Isso, quer dizer, tem que ter também todo esse estudo aí, essa preparação de, olha, que improviso que a gente vai fazer? Cada um sua vez, juntos, ou vai e volta, que tempo que tem. Aí, né, para dar outra experiência, passando o tempo, eu aprendi um pouco a ser mais ligeiro, que eu acho que na rua o ritmo é uma coisa bem essencial, né? Geralmente os textos não são tão profundos, então o cômico é bem presente, então você tem que meio que pague, você deu a piada, todo mundo já entendeu, já vai. O ritmo é diferente no teatro de rua, é mais rápido. Eu aprendi um pouco isso. Aí na próxima no outro espetáculo, com outros atores e tal, aí o nosso amigo Ender Urias, que está presente aqui também nos ouvindo e vendo, fez isso, né? Aí a coisa foi inversa. Então eu me senti assim, né? Solitário ali no centro, esperando alguém improvisar. Eu estou dizendo, então, de um ponto do ritmo, que é essencial mesmo, que isso a gente consegue trabalhando lá do lado de Apolo e não do Dionísio, viajando, né? Mas eu acho, Fábio, que essa abertura, a gente, mesmo dando essa chance e ouvindo todo mundo e tal, vai do que você possui, do que está dentro de você, do que você aprendeu e tal. Por isso que é importante estudar, e treinar, e os cômicos da comédia dell'arte treinavam demais, os repentistas treinam demais, porque não é fácil, né? E assim, só para dar uma pincelada aqui, por que eu chamo aqui linhagens e noções fundamentais? O que é isso, né? O que foi essa tese? Bem resumidamente mesmo,
Primeira coisa, o improviso, o conceito de improviso não é o mesmo de conceito de gênero teatral, tal. O improviso, ele pode ser o mesmo em diversos gêneros teatrais. Se a gente pegar o Stanislavski, que é um teatro realista, tem que seguir a dramaturgia da forma que tá, etc e tal, um teatro realista. Stanislavski. O Boal, teatro oprimido, um teatro interativo, que o espectador pode participar e tal. Não são mesmo. Um realista, o outro teatro fórum, não são mesmo. Mas a ferramenta, o recurso do improviso é o mesmo. Pode ser usado o mesmo. As mesmas técnicas que o Stanislavski usava, o Boal também usa e funciona. Então, a primeira coisa, o improviso é uma coisa à parte, porque às vezes a gente teve problema um pouco com isso, porque a gente falava assim, que o improviso, a gente fazia essa linhagem, que eu chamei de linhagem russa, começa com Stanislavski, com a sistematização dele, e chega em Boal. Muita gente, às vezes, pensa, mas não tem nada a ver o teatro Stanislavski com o teatro de Boal. Não tem mesmo, mas o improviso, estudando, você vai ver que é o mesmo. Por outro, que foi uma das linhagens que eu apontei. A russa é essa. E a italiana começa com comédia dell'arte, passa por um trecho do Barba e chega no Lume, com o Bornier, o Luiz Otávio Bornier, que foi o diretor do Lume. Ele usa esse recurso da improvisação de uma outra forma, pegando a comédia dell'arte. E aí eu entrando na tese mesmo, que é a distinção que eu faço. Todos eles, todos os teóricos, diretores, atores, todo mundo acredita que o ator, o artista, a atriz, é corpo e é mente. Você não pode desprezar um trabalho corporal, deixando o racional, a mente de lado. Você não pode fazer um trabalho intenso, mental, racional, sem deixar o corpo de lado. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Então, a improvisação aparece nessa minha linhagem como, assim, na russa, começa com Stanislau e termina em Boal, há um privilégio, um ponto de partida racional, pela mente. Dando um exemplo rapidinho, Stanislavski, quando vai propor algum improviso, ele dizia assim, olha, você está em tal lugar, fazendo tal coisa, e você é tal pessoa. O Boal, no Teatro Fórum, até a cena antimodelo, né? Para mostrar onde você está, quem você é. Você pode falar o que você quiser? Pode, mas está dada. Racionalmente, temos um conflito, temos uma situação, vamos entrar nela. Então, é um improviso que começa com o mental e o corpo vai junto, e o corpo vai se expressar, etc. E tal. Então, nessa linhagem russa, a principal marca que eu imagino é que ela privilegia o mental, começa com o mental para desenvolver o corpo e possibilitar a atuação. Na outra vertente, da comédia dell'arte, passando por Barba e o Bornier, há o privilégio do corpo. Como eu disse, né, uns minutos atrás, a comédia dell'arte é uma estrutura fechadésima. E abre parênteses, quanto mais fechada, mais o improviso é possível, porque você tem rumo. Então, na comédia dell'arte, ela é fechada. Você tem as máscaras, que são as mesmas, né? Quem já não estudou, assim, e viu lá que o mesmo ator pode fazer o personagem quase que a vida inteira e tal. É a mesma coisa dos repentistas, eles ficam 40 anos fazendo o mesmo personagem. Então, tem a máscara fixa, tem o figurino e o corpo, que é fundamental na comédia dell'arte. Esse corpo é extra cotidiano, né? Pré-expressivo, como alguns dizem. Então, esse corpo, ele é trabalhado de tal forma que depois que ele é trabalhado, muitas coisas surgem a partir dele. Então, mas não despreza também o mental, os improvisos inversos, da voz, do diálogo. Tal. E
O Bournier vai fazer, por exemplo, um exercício com os atores dele, né? Com o Simeone, o Ricardo Pussetti também passa por isso. Depois tem um grande estudioso lá, o Renato Ferracini, né? Que é do grupo também, que discute improvisação também. É muito interessante, eu também conversei com ele. O Bournier ele faz um trabalho no começo para ele descobrir como funcionava essa questão do improviso a partir do corpo, de trabalho corporal. Ele deixava o Simeone trancado numa sala por 1 hora. Simeone, eu vou ficar sentado aqui no cantinho e você faz qualquer coisa. O quê? Qualquer coisa. E ficava 1 hora jogando com o corpo. Sobe, desce, sobe, pula a parede e tal. Até a mente se esquecer que o corpo existe, a mente cansar, aí o corpo vai falar. Depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas numa sala. Tá. Aí, de repente, nesse trabalho, ele viu um momento, Simeone, teve um trechinho aqui, vamos fazer de novo? Tá. Ficou bom, vamos fazer de novo. Monta as partituras ou matrizes, né? E vamos pôr o nome para a gente não esquecer? Tá, isso aqui vai chamar Fábio Nieto porque é de tal forma. Isso aqui vão chamar de mola, isso aqui vão chamar de samurai. Começaram a codificar o corpo depois que o corpo estava falando por si. No Bournier, isso não era improvisação ainda. Era o corpo se expressando. Improvisação para o Bournier é quando ele pega essas matrizes e começa a montar, fazer um jogo com a matriz. Que aí você pode levá-la para qualquer lugar, você pode começar por qualquer uma delas, você pode entrelaçar. Então é muito interessante isso, né? O improviso para o Bournier, ele começa aí depois que o corpo falou, você monta as matrizes, aí é esse jogo que ele considera como improvisação. Então, o que eu percebi são essas duas vertentes. Uma com pontapé inicial da mental e outra com pontapé inicial corporal. Cria essas duas linhagens. Bem sinteticamente, o livro, a nossa pesquisa, faz essa distinção e encontra esses dois tipos de improviso. O que mais? Ô, Sandro, deixa eu falar um pouquinho então. Temos 4 minutos aí. Eu não tenho. Rapaz, eu tô com o relógio aí, eu não tô vendo aqui que horas são. Aqui não tem relógio. Eu também tô. Bom, vamos lá. Você tem relógio? Eu tava pensando o seguinte, que são técnicas, assim, que você, quando fala do Stanislavski, ele vai. Quando eu estava pesquisando sobre Meyerhold, ele fala que dos encontros com o Stanislavski que eles se viam como. Ele fala, isso foi uma metáfora bem bonita. Como se cada um estivesse cavando de um lado da montanha, de um lado, outro do outro, e iriam se encontrar no meio do caminho. Sim. Você fala disso de alguma maneira no livro, que Stanislavski, já no final da obra dele, ele está indo para um caminho que valorização do corpo, que sem o corpo não vai encontrar esse mecanismo, né? Isso, junto também com essa explicação sobre o método do Hume, da exaustão, né? De você conseguir acessar uma inteligência inconsciente, uma inteligência que não é dominada por esse estado normal que a gente tem. Então, o que ele faz depois de 4 horas? O desejo de impressionar o diretor já passou, de se mostrar já passou, de fazer de bonito já passou, e acessa um estado alterado diferente que nós temos, está com a gente, que a gente no dia a dia a gente não acessa por uma questão mesmo eu acho que de economia de energia. Coisa que se não pode fazer quando você vai para um outro país, não sabe a língua, que você está completamente desesperado para se comunicar e fazer as coisas. Então, coisas que são muito simples no seu dia a dia, para uma pessoa que está de fora, é muito mais exaustivo e cansativo. Então, o estado de você estar na rua ou como palhaço, você é muito mais cansativo, muito mais exigente, e você acessa uma outra inteligência que é mais inconsciente, menos dominada por essas regras que cotidianamente a gente usa.
Então parece que aí talvez tenha até esse encontro talvez com o Dionísio aí, né? Então o Apolo, que é tudo organizadinho, quer regular tudo e ter essas regrinhas. Inclusive tem uma pergunta aqui de uma pessoa perguntando se na verdade não existe nenhuma invenção, uma habilidade, mas sim algo de ensaio, de roteiro. Eu acho que não, eu acho que tem as duas coisas juntas, que assim, tem uma compreensão do jogo, de saber jogar, como qualquer outro jogo de futebol, basquete, vôlei, você treina as variações, mas o que acontece na hora tem aí o acidente, tem um risco, tem muitas variáveis que compõem esse momento aí. E há espaço para criação, há espaço para uma nova composição de outros elementos que se compõe de uma maneira inesperada, que nem no ensaio apareceu e nem na cabeça do ator apareceu, mas na hora deu certo, né? O que você acha? Isso, essa pergunta é muito pertinente, né, mesmo, muito pertinente. Será que nada acontece de novo, então? Bom, eu sempre penso também na minha prática, né, fazendo teatro mesmo. Se bem que eu acho muito importante, eu falo muita prática, mas eu também acho muito importante assim separar uma coisa e outra. Quando eu estou pesquisando, eu procuro me afastar do que eu passei e tal e me concentro na teoria. Mas, né, na questão para pensar a prática como que ela aí eu me recorro à minha experiência. E fazendo, né, o Compadre Morte, que é uma peça que a gente faz há um bom tempo já, a gente já tinha até parado, desistido de encerrado, né, encerrado a carreira do Compadre Morte, a gente está sempre retomando, porque tem alguma coisa, alguém pede e tal. Nessas indas e vindas, às vezes aparecia, e é teatro de rua, aparecia frases, palavras diferentes que ou eu dizia, ou o Ender dizia, ou o Ricardo dizia, ou a Meire dizia, que são os 4 atores, e que era nova até pro outro. E aí eu fico pensando nisso, será de tanto a gente fazer? Nós ficamos 10 anos com a peça. Será que não é possível você também, né, criar alguma coisa, né, como diz, como eu estou estudando um pouco o teatro da espontaneidade do Moreno, ele fala que um dos aspectos da espontaneidade é a criatividade, que você pode até fazer uma coisa nova. Mas aí eu acho que o Fábio, você tem razão, Fábio, que eu acho que pode acontecer uma coisa nova? Pode. O Ricardo Pussetti também dizia isso. Posso fazer uma coisa nova, que eu nunca fiz na vida e na hora me surge e até me surpreende? Pode, mas ela é totalmente fundamentada e baseada no seu trabalho. Então a gente pode chamar de novo, uma invenção nova. Mas assim, toda já preparada, toda apoiada com base de conteúdo, de técnica, de vontade, de experiência, de sentimento. Então é uma coisa para se pensar mesmo. Eu ainda tô nessa inquietação ainda, nessa matutação de saber onde vai parar esse tal do improviso. Então quer dizer que ele é só preparado, não tem jeito de fazer nada novo, alguém que nunca fez nada vai lá e faz. O Moreno explica isso, a espontaneidade, mas que você já tem, você traz, na hora você exprime. Ou você refaz, ou dá uma nova, como você disse, uma nova composição mesmo. Acho que é por aí. Ô, Sandro, eu acho que a gente já está já bem, infelizmente, no fim. Daqui a pouco vai começar a contagem regressiva aí. Isso aqui cai sozinho? Cai sozinho, rapaz. É um negócio abrupto. Bruto, inclusive. Olha, queria agradecer ao pessoal aí, hein? É difícil, eu queria até pedir desculpa para quem está aí mandando mensagens, etc e tal, que é difícil a gente falar, olhar para o Fábio, ler essas letrinhas aqui, desculpa, gente, ó, que é difícil acompanhar, mas
Eu vou ver depois na gravação. Sim, mas antes de que termine, eu queria pedir para você talvez fazer um trechinho, um texto, uma coisinha que seria legal. Agradecer demais a sua aula, a sua contribuição e a gente aqui de Itabunas manda um grande abraço para as pessoas de Assis, super talentosas e queridas. Oh, Aqui temos obrigado. aí Sandro, Amélia, Wender, May.